O primeiro hábito que eu quero compartilhar com você é: pessoas que atingem grandes resultados na vida desenvolvem um aprendizado constante. É isso mesmo. Pessoas que querem grandes resultados precisam ter uma mentalidade voltada para o aprendizado. E aí fica uma pergunta para nós. Fica uma pergunta para você. Quantos livros você já leu nesse ano? Talvez você está vivendo um momento de pandemia e nesse momento de pandemia, quantos livros você já leu? Quantos documentários que fazem parte do seu objetivo de vida você já leu? Aí você me pergunta, mas o que tem a ver fazer parte do meu objetivo de vida? Vou te dar um exemplo. Se nós fôssemos jogar um jogo que demoraria 3 horas, e é um jogo que eu jogo uma bolinha para você, e você joga uma bolinha para mim, e eu jogo uma bolinha para você, e você joga uma bolinha para mim. Esse jogo nada mais é do que perder um tempo, não é verdade? Mas se eu disser para você que nós vamos jogar tênis e praticar para uma competição, aquele jogo de jogar uma bolinha para você e uma bolinha para mim muda todo o sentido. Por quê? Porque existe um significado, um propósito nesse esporte. O que eu quero dizer com isso? É que tudo que você tem que estudar tem que estar relacionado com o seu objetivo. Então, se o seu objetivo é estudar educação financeira para se ajustar às suas finanças, para aprender a controlar as suas finanças e prosperar na área financeira, você não pode ficar estudando geografia todos os dias. Você tem que estudar aquilo que está relacionado com o seu objetivo. Então, não gere na sua mente o que se chamam obesidade cerebral, que é um excesso de conteúdo sem nenhuma prática. Você precisa desenvolver um hábito de aprendizado, só que um hábito de aprendizado relacionado com os seus objetivos. Pessoas que desenvolvem esse hábito, eles sempre estão estudando, eles sempre estão assistindo aquilo que vai trazer mais informações para eles. Eles assistem filmes sim, mas eles sempre procuram ter um olhar de aprendizado, de captar aprendizado. Eles não ficam tempos navegando na rede social, a não ser que seja estudando. E eu faço isso. Eu passo tempo na rede social, mas estou avaliando as formas com que as pessoas realizam algum tipo de tarefa. Então eu sempre estou com um olhar de aprendizado. E eu vou apresentar para você um quadrante. É um quadrante de 4 etapas em que as pessoas estão em relação ao aprendizado. E eu quero que você me diga em qual quadrante você está. Existem 4 quadrantes do aprendizado. O primeiro quadrante do aprendizado são aquelas pessoas que estão na chamada cegueira. Ah, esse quadrante tem um nome. É o quadrante SIDA. C-I-D-A. Por que SIDA? Você vai entender. O primeiro quadrante é o quadrante da cegueira. O segundo quadrante é o quadrante da iluminação. O terceiro quadrante é o quadrante do desperdício. E o quarto quadrante é o quadrante do aproveitamento. Então, por isso que tem essa sigla, CIDA. É o quadrante de aprendizado SIDA. O primeiro quadrante é o quadrante da cegueira, porque a pessoa ela não tem conhecimento em relação a algum assunto, mas ela não se dá conta de que ela não tem esse conhecimento, ou seja, ela não busca mais, porque ela acha que já sabe. O segundo quadrante é o quadrante da iluminação, é o I. São aquelas pessoas que elas são ignorantes em relação a algum tipo de assunto. Por exemplo, finanças. Vamos usar esse exemplo. E ela sabe que ela não tem esse conhecimento e que ela precisa mais. Ou seja, diferente da primeira que não sabe, mas acha que sabe, o segundo quadrante são aquelas pessoas que não sabem, elas não têm conhecimento em relação a algum tipo de assunto, mas elas têm consciência que não sabem e que precisam aprender mais. O terceiro quadrante é o quadrante do desperdício, ou seja, a pessoa já tem certo conhecimento em relação a um assunto, mas ela não utiliza, ou seja, ela desperdiça o conhecimento que tem sem utilizá-lo. É como encher a mão d'água e não tomar, deixar essa água vazar entre os dedos como representação do conhecimento. E o quarto quadrante, que é o quadrante do aproveitamento. Esse quadrante são pessoas que elas têm conhecimento em relação a algum tipo de assunto e elas utilizam esse conhecimento, ou seja, elas aproveitam o conhecimento que elas já adquiriram. Eu espero que você, independente de qual quadrante esteja, já se posicione para o quadrante de aproveitamento. Saia do quadrante de cegueira,
passe pela iluminação, entenda que você precisa aprender, entre no quadrante do desperdício e já passe por ele para o quadrante do aproveitamento. Sabe um país que utiliza muito bem esse método de aprendizado, ou pelo menos essa filosofia de aprendizado? São os japoneses. Os japoneses, após a guerra de 1945, que o Japão foi destruído, 40% do Japão aproximadamente foi destruído, criaram uma filosofia chamada Kaizen. K-I-Z-E-N. Essa filosofia, ela significa aprendizado constante ou melhoria contínua. Os japoneses desenvolveram isso com o pensamento de que hoje eu preciso ser melhor do que ontem e amanhã eu preciso ser melhor do que hoje, ou seja, melhoria contínua, aprendizado contínuo. E o Japão saiu de uma nação devastada para se tornar uma das nações mais desenvolvidas do mundo.